Olá! Estamos aqui em mais um episódio do Atado Cast. Eu sou a Cibele Gonçalves. Meu nome é Thales Ordakji. E hoje nós temos um convidado super especial, um artista do audiovisual maravilhoso, que é um querido, Jefferson Paulino. Opa, obrigado muito prazer ter você aqui, Obrigado pelo convite. A gente sabe que a agenda é muito atarefada, né? O Jeff tá fazendo diversas coisas em muitas produções, em muitos projetos super bacanas que a gente vai conversar aqui com um pouco de quem é o Jeff e os projetos que ele tá fazendo. Graças a Deus. Obrigado pelo convite, que eu que tô feliz de estar aqui com vocês, né? Amigos de longa data aí, de vários projetos juntos. Então, vamos trocar, né? Porque as nossas histórias se cruzam muitas vezes em diversos momentos, né? É verdade. E trocar e somar, porque muitas vezes, eu tava falando pro um outro convidado, a gente conhece a beleza da obra, mas nem sempre conhece a beleza que é a riqueza da trajetória do profissional. Sim. E o podcast, do Atado Cast, é para isso. É fazer os artistas serem valorizados por ser quem eles são, não apenas pelas obras. Muito legal. É isso aí. O Jeff foi meu primeiro chefinho do audiovisual. Foi o produtor do meu primeiro longa-metragem que eu trabalhei como ator, que nesse longa eu descobri que eu queria fazer cinema tanto na frente das câmeras como por detrás das câmeras, que é a longa-metragem Sócrates. Conta um pouquinho como tu começou, Jeff. Bom, eu comecei, como vocês, né, que são atores também, eu comecei na área de atuação, né? E aí minha escola foi a igreja, né? Então, a gente tem muitos artistas, né, que começaram no meio cristão e dentro de igrejas eu sou um desses artistas, né? Então, eu comecei fazendo pequenas encenações dentro da igreja, me desenvolvendo ali com pequenas apresentações para o público mais fechado, até que eu fui descoberto, né, por uma... não descoberto, né, mas assim, a gente teve uma conexão muito forte, eu e uma diretora chamada Maria Tornatori, que é uma diretora aqui da Baixada Santista, uma mestre, né, na área do teatro, e ela me viu atuando e me chamou para poder fazer o primeiro curso com ela. E aí, a partir desse primeiro curso que eu fui me desenvolvendo, e aí foram vindo outras coisas, a profissionalização, fui estudar na escola que ela estudou lá em São Paulo, que é o Teatro Escola Macunaíma. Então, legal. A arte me conectou inicialmente dessa forma, né, através do teatro. Que demais, né? Então, a sua vivência, então, também na frente das câmeras, você chegou a ter alguma experiência com câmera ou foi apenas no teatro mesmo? Não, na época que eu fui para o processo de formação em São Paulo, eu comecei a me envolver com publicidade, então também fiz bastante publicidade, fiz aqui na região um comercial do Tic Tac, fiz um em São Paulo, um comercial do Itaú, de dança, porque eu também comecei a dançar também, um hip hop assim de leve, e aí fiz um comercial, fui aprovado, um monte de gente super boa, de repente eu fui lá um dos aprovados, fiquei muito feliz, então fiz esse, então fiz algumas publicidades, né? Então foi aí que começou com a questão da câmera. E também nesse processo inicial, né, de interpretação, nos primeiros anos de estudo de teatro, foi que apareceu o longa-metragem Querô, né? Que foi onde eu atuei como ator. E aí sim, no cinema foi minha primeira experiência, né? Atuando e conhecendo o mundo do cinema. Nossa, que demais. E o longa-metragem Querô foi super importante, até para nós que não participamos diretamente do longa, mas participamos indiretamente, por conta do Instituto Querô, que o longa-metragem Sócrates veio depois da comemoração de 10 anos do Instituto Querô. E você, né, Cibele, que foi formada no Instituto Querô? Foi minha primeira formação no audiovisual, então a partir desse longa-metragem que o Jeff foi ator, e dali eles reconheceram isso, falaram, poxa, quantos jovens estavam aqui com a gente, vamos ver um jeito deles entrarem no audiovisual e estarem, né, nesse meio. E aí o Jeff, acredito, foi dessa primeira turma, né? Sim. E o projeto continua aí há quase 20 anos já, né? Sim. Então, demais, foi minha né? formação. E quando tu começou no audiovisual também, né, Jeff? Conta como é que foi essa trajetória. Porque aí, de frente das câmeras, tu passou para trás das câmeras, né? Tu aprendeu a fazer filme também. Conta como foi. Então, fizemos o Querô, né, atuando, e aí é a primeira aquela experiência, né, de ver aquela estrutura toda montada para fazer uma cena, às vezes, de 2 minutos, uma coisa rápida, né, mas, assim, coisas absurdas, gigantescas, né? A gente gravou no processo de FEBEM, então fechou uma delegacia que tem uma cadeia lá na Praia Grande para poder filmar e os presos lá dentro. Então, foi muita coisa que eu fui vendo ali, isso realmente me encantou bastante
pelo tamanho, e quando eu vi o resultado final, mais ainda, né? E Porque tu era foi um exibido no cinema. adolescente, né, Jeff? Quantos anos tu tinha? Tanto, Não tanto? Eu era um dos mais velhos. Porque, e é isso, uma coisa de Deus também da seleção ter sido acontecido, porque eu era pouco fora da faixa, né? A ideia ali era, acho que era dos 13 aos 16, 17 anos. E eu, quando gravei o longa-metragem do Queiro, tinha 19. Olha só. Olha. Já tava saindo, tava fora da faixa, mas ainda assim fui selecionado para participar do projeto, do Que filme. legal. E Nossa, é isso. demais. Então, depois do longa, a gente acabou, foram abertos a seleção, né? O projeto das oficinas Queiro. O objetivo, né, que o Queiro e os atores que participaram, né, que eram todos de periferia da região aqui da Baixada Santista, não virassem novos Pichotes, né? Porque o Pichote, ele teve esse processo. Participou de um filme como ator, estourou, aí não teve um acompanhamento e ele acabou se perdendo, né? Com aquela questão da fama, daquele monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Então, as oficinas Queiro teve esse propósito, e aí eu já integrei, porque eu já tinha um desejo de fazer cinema. Eu já tinha uma coisa, não sei de onde, de fazer audiovisual. Tanto que eu queria estudar publicidade, porque eu queria, como o dono da O2, né, que entrou no meio da publicidade, foi fazer cinema. Então, eu vi isso, eu falei, eu quero seguir esse mesmo caminho, porque aqui só tinha cinema de rádio e TV. Aí eu falava, rádio e TV, eu falei, não quero fazer rádio nem TV, eu quero fazer cinema. Então, eu não vou entrar nisso, porque não faz Não sentido. tinha, né, Então, esse curso eu tive aqui um conflito ainda. na minha cabeça de entrar no curso de rádio e TV. Então, tá me preparando para entrar na publicidade para tentar fazer esse caminho. E aí que aconteceu o Queiro nesse processo. No primeiro ano da faculdade de publicidade aconteceu o Queiro, e aí eu já abandonei a publicidade e foquei nas oficinas Queiro, que foi onde realmente eu me formei na área. Que legal, né? Jeff. E interessante, tu falou que tudo isso começou na igreja, né? Uma oportunidade que você teve na igreja, num ambiente ali que muitas pessoas não conhecem, que também dissemina a cultura, que também dissemina a arte, acolhe os jovens e é um instrumento de acolhimento, de instrução. Conta mais pra gente sobre isso, sobre essa experiência. As pessoas têm uma visão errada da igreja e ela é um instrumento social muito importante, né, para os jovens. Sim, sim. Em vários aspectos. A gente tem muitos cases de sucesso, né? De muitos. Nos Estados Unidos, muito mais, né? Acho que até a Beyoncé começou a igreja. Tem vários grandes estrelas que começaram na igreja. Então, mas aqui também tem, né? A gente conhece mais os artistas musicais, né? Que são os mais populares e que é uma cultura mais disseminada dentro das igrejas, mas também tem o teatro. Né? Então, a minha experiência foi nesse sentido. Eu comecei, para tu ter uma ideia, e é o legal da igreja, né? Que eu comecei, eu tinha 9 anos de idade, desde a igreja, começar a fazer minhas primeiras atuaçõezinhas, coisas simples, jogral, as apresentações, de ficar lá, alguém vai falando umas palavras, você vai fazendo uma encenação representando aquelas palavras, para depois eu ir para a parte do teatro. E aí também na igreja eu fui mais a profundo, eu estudei mímica, porque tinha um seminário de mímica que acontecia também dentro de uma igreja lá em Campinas. Aí eu fui lá estudar nesse seminário de mímica. Então, o meu processo cultural de conhecer a arte foi realmente dentro da igreja. E lá tem várias portas nesse sentido, né? Então, foi um processo que para mim foi muito... E também a atividade, né? Então, a minha igreja é uma igreja muito ativa, que produzia bastante arte, né? Por conta de Páscoa, Natal, várias essas datas festivas. Então, a gente também pratica muito. Então, nesse sentido de exercício, é uma coisa muito bacana, porque quando eu fui estudar teatro profissionalmente, tecnicamente, eu vi que eu tinha muito a aprender. Mas no quesito improvisação, eu dava show a zero, porque eu estava muito acostumado a fazer peça rápida, em pouco tempo, e então, decorar texto rápido. Sem muito ensaio. Então assim, a galera via assim que eu estava meio à frente por conta dessa minha experiência prática. Tecnicamente, ajudou muito estudar, né? Entender o que eu fazia, o porquê que eu fazia, mas a igreja que me deu a parte prática de execução e de praticidade e agilidade no processo de criação artística. Que legal, Muito né? legal. Muito legal. E quando foi que você, assim, começou a realizar os teus filmes? Eu sei que teve esse apoio nas oficinas, mas, assim, teve algum momento que já não era das oficinas, né? Porque eu, pelo menos, tive 2 anos de formação e depois eu fui pro mundo, né? Me formei. O que eu faço agora? Tenho que fazer. O que eu faço agora, né? Sim. Como é que foi esse teu caminho? Então, meu caminho foi muito mais dentro das oficinas, porque eu participei do processo de formação e lá, nesse processo de formação, eu dirigi o meu primeiro curta-metragem, né? Que foi O Melhor Lugar. Foi um curta-metragem que a gente produziu dentro das oficinas Queiro. Então, meus primeiros processos foi dentro do audiovisual. Só que depois eu fundei junto com outros 4 jovens, a Érica, o Vitor, o Eduardo e mais alguém.
o Nildo. O Nildo. E o Nildo, que é o Nildo Ferreira, né? Que também é um artista daqui da nossa região, da área de cinema. E aí a gente abriu a produtora Queiro. E aí nessa produtora eu fiquei ainda em sociedade com o Instituto Queiro mais 11 anos. Então boa parte das minhas produções foram dentro do processo do Instituto Queiro. E aí já produzimos série pro Canal Futura, né? Que foi o Desaísmo da Juventude Negra, que foi gravado em 4 cidades do Brasil e estados também, né? Então fizemos Teve o Catavento, não teve? Teve o Catavento, né? Tudo ao seu tempo, que falava sobre o trabalho infantil, muito né? Importante então também gravamos em 10 cidades do Brasil, também foi exibido no Canal Futura, e diversos outros curtas que a gente foi produzindo aí nesse percurso. Sei lá, quando eu comecei a participar de editais fora do Queiro, eu comecei a organizar o currículo e, nossa, foram muitas, aí, mais de 10 produções que eu tenho no currículo nesse processo dentro do Queiro. Então, esse foi o meu processo de formação mais profissional, de participação de edital, de organização de processos, né? Então, foi nessa base dentro do Queiro, né? E também foi no Queiro que eu também produzi o meu primeiro longa-metragem, né? Então, o Sócrates, né? Que foi você participou com a gente lá atuando, e a Sibeli produziu, né? A Sibeli no Sócrates. Produziu na parte de elenco. Segunda assistente de direção. Isso. E aí conheci o Thales e foi meu primeiro longa também. Olha no que deu. Olha aí, né? Esses encontros que o cinema proporciona. Então, foi também a minha experiência com produção de longa-metragem, foi lá, né? Eu peguei mais a produção da pós-produção, então a gente conseguiu ganhar um edital de pós-produção e fizemos o processo de pós-produção junto com a O2, né? Que cuidava da O2 pós. E também eu peguei um pouco da etapa também de distribuição. Então, na etapa do edital de distribuição, também eu participei do processo. Então, foi meu primeiro processo com longa-metragem. Então, ali que a gente chegou num patamar assim bacana, no sentido de realmente ter caminhado bem na área do cinema dentro do Queiro, né? E aí, depois disso que a gente decidi abrir uma produtora, sair um pouco da sociedade, para poder ter uma experiência mais pessoal, individual, ter algumas coisas, né, que tinham em mente no meu coração que, por conta da sociedade com o Instituto, não cabia, né? As visões conflitavam um pouco, né? Mas, em geral, os 11 anos foram maravilhosos. E deu super certo você abrir a sua própria produtora. E você conquistou diversas coisas num curto espaço de tempo, digamos assim. Não se passou nem 10 anos que você abriu a produtora, né? Abri já em 2019. tem quanto tempo? 2019, Conta já pra gente como foi esse começo da Viraliza Filmes, né? Fala aí. Então, na Viraliza Filmes tem sido um momento muito bacana, né? Obviamente, o começo foi difícil, complicado, né? Por conta que eu abria no meio de 2019. Em 2020 começou a pandemia. Putz, é mesmo. Em 2020 começou a pandemia. Mas, graças a Deus, nesse primeiro caminho, eu já consegui alguns clientes, inclusive de recorrência, em que o trabalho era online. Então, eu comecei a prestar serviço para o Carrefour Marketplace, que era um processo de produção de conteúdo para poupar do marketplace deles. Então, eu produzia 3, 4 vídeos para eles por mês para ajudar as pessoas que anunciavam, que colocavam produtos dentro do marketplace a poder vender. E aí tinha também o Cybercook, que era uma outra plataforma também online, que a gente produzia conteúdo, eu gravava uma vez por mês. Então, eu tinha alguns clientes que eram recorrentes, que me manteram, assim, ativos e com recurso mesmo no audiovisual, que foi um momento bem difícil para o audiovisual, né? Perto da pandemia. Foi um bate. Então, e eu tinha também outro cliente que era uma área social, que também, por conta da pandemia, eles tiveram que produzir muito conteúdo online para poder atender os apoiadores, os apoiados que eles tinham, né? Que em geral ficavam no norte do país. Então, eu tinha esses 3 clientes que me manteram bem, assim, durante esse período da pandemia. Mas foi aquela luta inicial que todos passaram, né? De não poder gravar e da dificuldade inicial. Fora a luta de estar começando, foi a luta de começar na pandemia, né? Logo começou e logo depois teve esse baque. Mas deu super certo. Agora, tu tá com um filme, não tá? Isso que eu ia falar. O Louco dos Mendigos. Sim. Conta E o que pra é gente legal é que, além, também. você falou de trabalhos que são institucionais com a empresa, mas você continua produzindo conteúdo de cinema. De então cinema. conta. Conseguiu conciliar as duas coisas, né? Muito bom. Vou ser bem sincero, eu foquei a produtora na área online, e aí eu voltei a mesma visão que eu tinha quando eu pensei em fazer cinema na minha juventude, né? Falei, o cinema é muito complicado financeiramente, porque você acaba gastando muito recurso dentro do projeto e tem, às vezes, pouco recurso para a empresa, para os sócios da empresa. Aí eu falei, de novo, vou fazer a mesma coisa que eu pensei lá no começo. Vou ficar rico, fazendo publicidade, e depois eu volto pro cinema. Mas, de novo, fui puxado pro cinema antes, né? Então,
Tava até devagar, produtora, finalzinho da pandemia, 2022. Aí apareceu um edital do PROAC para poder escrever. Aí eu tinha uma ideia muito antiga minha de fazer um filme sobre os estivadores de Santos. Muito antiga, já, sei lá, uns mais de 7 anos eu tinha essa ideia, mas eu não tinha colocado ela, não tinha tirado ela do papel. E aí eu peguei, executei e foi aprovado, mesmo com a produtora tendo pouquíssimo currículo na área do cinema, num edital estadual, né? É super concorrido, só 5% dos inscritos são aprovados. Isso foi um deles, parabéns, muito legal. Foi o primeiro processo e foi aquilo que me fez voltar ao caminho e falar, não, tudo aqui, tem um propósito, né? Aqui, tudo tem uma hora, um porquê, um propósito. Continua firme e forte. E foi seguir. Depois veio outros 2 editais, outros 2 curtas-metragens que a gente produziu também, agora foi a LPG, né? Que eu produzi lá, um na Praia Grande, um em São Vicente. Então, que a gente produziu um curta sobre o grafite, né? Que é o Oceano em Cores, conta a história do bairro, mas pelo olhar de 2 grafiteiros. E também um curta-metragem sobre o Dança de Rua do Brasil, que é um grupo super tradicional aqui de Santos, né? Que foi o primeiro a conseguir com que a dança de rua entrasse num festival de dança clássica. Então, antigamente era só balé, jazz, danças clássicas desses festivais de dança. E eles foram os primeiros a criar uma coreografia que misturava jazz e hip hop e conseguiram se inscrever e aprovar. E ganharam. Nossa, que show! E ganharam. Né? Então, assim, eles fizeram uma disrupção assim, no mercado da dança clássica, com a entrada deles, as coreografias deles, e depois de 3 anos deles ganhando, que criaram a categoria danças de rua, dança de urbana, que tem até hoje em todos os festivais. Então, os documentários sobre eles, gravei em Joinville. Então, esses foram os processos que eu tava de produção, né? Que achado, hein? Que histórias, né? Pra contar, muito bom. Foram coisas que vinham assim, são coisas que, muitas vezes à noite, estava lá pensando, refletindo, e me vinham os insights. E aí, essa coisa que eu aprendi de Sodê Volqueiro, né? Esse processo de ter a ideia e não ficar só com aquela ideia na cabeça, não, mas de você executar, botar no papel, buscar forma de viabilizar. Então, isso eu aprendi muito lá no Queiro. E também na igreja, porque tinha esse processo também de criar peça, termina a peça, apresenta. Então, essa coisa de começar uma ideia, ter uma ideia e concluir aquela ideia foi algo que me ajudou a botar essas coisas no papel, porque até eu estava meio sozinho, né? Tinha só uma assistente, que é a Priscila, que é a minha parceira já de muitos anos lá na produtora, que me apoia nesses aspectos, mas não é um difícil, né? E aí, vocês perguntaram também do longa-metragem O Louco dos Mendigos, né? Esse projeto também começou na pandemia. Uau. Ele começou na pandemia. Então, tava lá em 2020, fui fazer um documentário também na igreja, fazer um documentário sobre a igreja que eu frequentava, Cristo Resposta, dos 25 anos deles. E aí, entrevistei o reverendo Wildo, que é o responsável, é o fundador de um projeto chamado Missão Vida, que é o primeiro projeto de recuperação de moradores de rua do Brasil. Que importante. Mais de 40 anos atrás ele começou com essa coisa de recuperar, apoiar pessoas em situação de rua. E aí eu fiz uma entrevista com ele e aí criou uma empatia assim real entre a gente. Né? A câmera gosta dele, né? E ele é um amor de pessoa. Eu não conheço ele. Eu conheço ele do filme que a gente assistiu. Sim, mas a gente ficou super encantado. Encantado mesmo com a história, a simpatia. É um trabalho que devia ser disseminado, que vai ser ainda. Depois você vai contar um pouquinho mais pra gente. Pra todo mundo ver que o trabalho da igreja é um trabalho muito sério de recuperação social, e a igreja tem um papel muito importante, que as pessoas que não conhecem acabam falando o que não sabem, né? E a gente que conhece tem que disseminar cada vez mais o trabalho importante da igreja, seja no cinema, no teatro, na literatura, que é uma ferramenta importantíssima para nós enquanto sociedade, né? E aí, a partir dessa entrevista, você já teve essa ideia? Como é que chegou no filme? Cara, você fez um longa. O reverendo Wildo, ele é uma pessoa atípica, né? Ele é uma pessoa que ele faleceu, né, faz umas 2 semanas, né? Que a gente inclusive lá em Goiás e tal. Mas uma pessoa que falou a respeito dele falou uma coisa que é verdade, que ele é uma pessoa plural e singular ao mesmo tempo. Então, plural porque a vida dele é para as outras pessoas, né? Então, hoje ele tem processo de recuperação lá, mais de 1.000 adultos, né? Homens simultâneos. Então, ele entrega a vida dele em prol das pessoas, só que ao mesmo tempo ele gosta que as coisas sejam feitas do jeito dele. Do jeito dele. O jeito certo de se fazer as coisas é o jeito dele. E ele sonha e sempre desejou ter um documentário contando a história dele, mas ele queria contar a história dele.
Então, nesse processo que eu conheci ele, ele compartilhou esse sonho comigo, que ele gostaria de ter um documentário e ele gostaria que ele contasse. Ele não gostaria que fosse um documentário feito depois que ele faleceu, contando a história dele. Não, ele queria ele mesmo contar a história dele. Então, ele que despertou isso em mim, compartilhando esse sonho dele. Que legal. E aí, eu abracei, né? A gente conseguiu, levantou os poucos recursos que a gente tinha para poder viabilizar, né, esse projeto. E a ideia inicial era fazer um curta-metragem. Mas, assim, fizemos uma semana de gravação lá em Anápolis com as pessoas. E aí, o primeiro corte do filme já nasceu com 50 minutos. Então, eu falei pra ele, não rolou. Essa coisa de curta-metragem não rolou. Vamos melhorar isso aí. Aí, a gente conseguimos um pouco mais de recurso. E aí, conseguimos produzir mais uma semana de gravação. Né? Eu e o Lucas, né? A equipe, basicamente, principal do projeto. Sempre nas gravações eram 3 pessoas. Porque a gente não tinha mesmo recurso. E mais o apoio da estruturação da Missão Vida. E aí conseguimos gravar mais uma semana e aí produzimos esse longa-metragem, né, de 1h20, que a gente está aí nesse processo de distribuição, né? Ficou pronto final de 2023, né? Ficou pronto ele, né? Então, por conta da pandemia, todo esse processo também esticou o prazo de execução, né? E a gente fez uma pré-estreia internacional dele, né? No maior festival cristão que existe no mundo, que é International Christian Film Festival. Fica em Orlando, Estados Unidos. Considerado o Oscar do cinema cristão, né? Exatamente. E tu foi pra lá, né, Jeff? Como foi? Lá. Conta pra gente essa experiência. Foi muito legal. E o English? Ai, my English is good! Como é que foi essa experiência? Cara, eu vou dizer que quando a gente faz uma coisa que não tem só a gente querendo, né? Não tem um propósito só nosso envolvido, no sentido da gente fazer algo para poder nos fortalecer, para fortalecer o nosso nome. Quando tem um propósito maior, né, que é contar a história do Reverendo Ido e, consequentemente, o quanto, né, Deus abençoa as pessoas que entregam a sua vida em prol de outros, as coisas simplesmente acontecem, né? Então, assim, primeiro o processo de ida, né, recebi o convite em cima da hora, né, que a gente foi selecionado, tive um mês para me preparar para isso, e, cara, recebi recursos, doações de vários lugares. Tem uma pessoa que eu tenho aqui, ó, $300 aqui guardado, pega aí, vai lá para sua viagem. Então, assim, recebi diversas recursos para poder ir para viagem. E aí fui com a cara colada, porque o meu inglês é péssimo. Eu já vacilei já há muitos anos nessa questão do inglês, de não ter desenvolvido. Mas aí cheguei lá, né? E aí eu tive uma péssima notícia, que o meu filme tinha sido já exibido. Caramba! Já tinha sido exibido, porque ele começava na sexta-feira. Aí na minha cabeça, nos festivais aqui do Brasil, né? Geralmente as exibições são à noite, né? Mas não, lá era o dia inteiro de exibição. Era o dia inteiro de exibições. E o meu tinha sido exibido no começo da tarde e eu cheguei às 4 da tarde lá. Aí, e como é que eu vou resolver isso com aquele inglês top meu, né? Então, fui desenrolando, vendo como é que ia ser esse processo. E aí, graças a Deus, uma pessoa que era voluntária lá, na parte de segurança, era brasileiro, e aí veio, interviu e me apoiou durante todo o processo lá no festival. Que legal. Foi assim, um cara veio de Deus, assim. De Deus porque eu pude ajudar ele também, porque eu peguei um quarto, eu queria uma cama de casal no quarto de hotel, que ficava no próprio evento, e aí não tinha, só tinha com 2 camas de solteiro. Eu falei, beleza, é isso, né? Não importa. E aí, o cara, ele vinha de longe para poder trabalhar como voluntário. Então, eu pude depois abençoar ele para ele ficar lá no hotel comigo durante a semana do festival. Que legal. Então, que legal. Um pôde ajudar o outro. E ele me ajudou em várias coisas. Participei de podcast lá. Fiz várias coisas com ele, me apoiando. Ele e várias outras pessoas. Porque a mãe dele também... A mãe dele me tratou como mãe no festival. Que ela também estava lá como voluntária. Essa coisa do voluntariado é muito forte nos Estados Unidos, né? E aí ela pegava os cafés da manhã, que eram dos voluntários, vinha, trazia pra mim, vou pegar aí café pra você. O chá da... Tipo, ela ficava trazendo comida lá dos voluntários pra mim, pra que eu comesse, né? E aí com isso eu tive pouquíssimo gasto lá dentro do festival. Bom, e foi isso. E a exibição foi ótima. Eu conheci um indiano lá que também fez um filme sobre um projeto social que ele lidera. E ele me convidou pra produzir um filme junto com ele lá nos Estados Unidos. Teve no Brasil recentemente. Vai voltar mais pra frente também. Então, a gente tá conversando sobre um projeto internacional, né? Quem diria, né? Que legal. Fez vários contatos bacanas. Vários atores que você vê aí no meio cristão. Atores, eu pude pegar o contato, conversar a respeito de outros projetos e outras ideias que eu tive. Então, assim, foi uma experiência sensacional e com 0 inglês. Não recomendo a ninguém fazer a mesma coisa, porque foi um milagre ali que não dá pra contar que aconteça 2 vezes com a mesma pessoa, né? Mas... foi muito bom. Foi muito demais, bom. Foi esse projeto Jeff. que me levou até lá e deu tudo certo.
Que ótimo. E quais são as perspectivas futuras para esse filme e para os outros filmes? Eu sei que você tem ideias. E elas já estão para ser executadas? Conta pra gente um pouquinho. Sim, a gente entendeu um pouquinho como funciona esse processo de lei de incentivo, né? E aí eu tô tentando usar bastante. Então, eu já desenvolvi um projeto ganhei um edital também na LPG para desenvolver um roteiro de longa-metragem, que a gente concluiu recentemente esse roteiro, e a gente pretende escrever ele agora para poder participar no projeto de longa-metragem, que é um projeto que conta a história do Marcelo Cirino, que é o fundador da dança de rua. Que show! Uma ficção contando esse processo dele, porque ele enfrentou conflitos de todos os lados, né? Tanto da área clássica, por conta que ele vinha com um estilo totalmente diferente, mas também da área do hip hop, porque a dança clássica é totalmente diferente do hip hop. Então ele apanhou de todos os lados para poder ajudar todas as danças, né? Porque hoje todos poderem ter acesso às danças de rua, os dançarinos de dança de rua poderem ter acesso à dança clássica por meio de um festival, e a dança clássica conhecer a dança de rua é enriquecedor para ambos os lados, né? Então, tem uma ideia desse processo que já saiu do roteiro, e aí a gente teve a consultoria também, por conta desse recurso, da Duda, que é roteirista da série Sintonia. Olha, sim, que A gente show. conseguiu a consultoria dela para poder... Então, no final da consultoria, a última, fizemos 4 reuniões, vamos fazer a 5ª mais para frente, e ela nos apoiou nesse processo de criação. Então, assim, estão desenvolvendo bem. E esse projeto do Louco dos Mendigos, a gente também conseguiu um edital para poder colocar ele no cinema, né? Primeiro, melhorar a pós-produção dele, porque ele foi feito com R$40 mil, um longa-metragem feito com R$40 mil. Zero orçamento. Tem um baixo orçamento e zero orçamento. Né? Low orçamento. Então, a gente conseguiu um recurso para poder melhorar a pós-produção dele, a cor. Então, a mesma equipe que apoiou na primeira etapa está apoiando agora na segunda também, para poder fazer esse projeto continuar crescendo, se desenvolvendo, né? E com a IA também, agora também abre-se novas possibilidades de finalização, de fotos antigas, né, serem completamente restauradas. Então, a gente está aproveitando tudo isso, e a gente espera ainda esse ano lançar ele, né? Até com a questão ver como é que as coisas, né, não é uma coisa boa e nem ruim, né? Ele faleceu este ano, só que ao mesmo tempo ele vai ser homenageado com um longa-metragem contando a história dele no mesmo ano que ele faleceu. Então, a gente quer trabalhar para ele ser lançado ainda esse ano em prol dessa homenagem que a gente quer fazer para ele, né? Nesse período que ele partiu e deixou esse legado para muita gente poder multiplicar. Então, é isso. Então, esse é o projeto. Tem outros que ainda estão... Na gaveta. Na gaveta acontecendo já. Já avançou pesquisa, já está avançando para o argumento, já está conseguindo avançar com esses outros projetos, mas esses são os principais aí que estão já desabrochando, né? Que show! Legal, Nossa, né? que legal, Jeff. E também você estava falando dessa homenagem para o reverendo Wildo, e ele viu também, você falou da exibição fora do país, mas teve uma lá para ele na Missão Vida também, não foi? Uma organização assim? Sim. Conta como a foi primeira também. exibição do filme foi lá na Missão Vida, foram 750 pessoas que assistiram. Olha Nossa, isso! imagina a energia lá, todo mundo Deve vendo ter o sido filme. demais. 750 foi um congresso de líderes e pastores que aconteceu em um espaço que tem dentro da Missão Vida, lá em Cocalzinho, que é um hotel com um auditório enorme lá. Então, a gente fez essa exibição lá para eles pela primeira vez, né? E foi emoção, a flor da pele em todos os aspectos, assim. O feedback que a gente recebeu de todo mundo. E, assim, é um filme de baixo orçamento, mas, sem dúvida alguma, tem algo muito especial, que é principalmente a história dele, né? Tanto que ele foi selecionado para esse festival, e foram outros também. Ele foi selecionado para outros 3 festivais internacionais, esse filme. E ganhou esse edital, né? Então, assim, ele tem algo muito especial que a gente quer compartilhar com o público, né? Para poder avançar, né? Porque não tem quem não assista e não se impacte com a história de vida dele e com a entrega que ele teve com relação. Então, ele assistiu esse filme lá, assistiu também lá nos Estados Unidos, né? Também esse processo. Então, assim, ele pôde não somente fazer com que o sonho dele se tornasse realidade, que é produzir ter um documentário com ele contando a sua história, como ver o resultado disso. Então, ele partiu com a missão extremamente cumprida. Uma instituição com mais de 40 anos, rodando lindamente, já sem ele, já com o filho dele assumindo já há mais de 2 anos. Esse filme pronto, projeto na África. Deixou aí um legado absurdo pra gente. Né? E várias sementes aí que vão crescer e vão deixar outros legados. Por conta dessa atitude dele, dessa vida dele, da vida dele, né? Que especial. E falando em semente e legado, a gente vive dessa ferramenta maravilhosa que é o audiovisual. A gente entende essa potência e o poder que a gente tem de disseminar tantas histórias, tantas
tantas coisas assim que a gente vê como uma ferramenta de transformação mesmo, de alguma forma, né? Então, conta pra gente, assim, esse teu propósito. Por que você continua fazendo cinema, né? O que te move, né? O financeiro ainda não é o principal motivo. Ainda não. Vamos chegar lá. Estamos trabalhando para isso, né? E os meus filmes têm essa questão de realmente ser algo que tem interesse do público, não somente uma coisa que da minha cabeça, que eu gosto, que eu sinto, que eu quero falar para as pessoas, só que sem tentar entender se o público tem interesse naquele tema, né? O conteúdo. Então, eu tento sempre também ter esse aspecto para ajudar realmente, né? Na disseminação do cinema nacional. Mas é isso, assim, esses filmes que eu produzi contam um pouco do meu propósito, assim. Uma coisa muito forte em mim é essa questão de resgatar histórias que estão, assim, perdidas, assim. Os Estivadores é uma história que os caras, eles estão num processo totalmente de mudança. Tinha, sei lá, dezenas de milhares de estivadores antes, hoje está com pouquíssimos estivadores, está com uma tendência de acabar essa profissão e não tinha nada registrado sobre eles. Então, assim, foi algo que tocou no meu coração e eu falei, essa história tem que estar registrada. Dança de rua, a mesma coisa. Grupo de também mais de 30 anos e não tinha nada, não tem um site, não tem um livro, não tem nada contado sobre eles. Então, assim, essa coisa de não deixar as histórias morrerem é algo que me move, assim, de ter esse resgate histórico de coisas que são importantes. Principalmente vinculadas à cultura negra, né? Que é o que eu mais me identifico, mais sinto falta de serem contadas essas histórias. Vejam, grandes artistas, grandes pessoas negras que fizeram grandes... trouxeram grande impacto para a humanidade, para o Brasil, para a nossa cultura, e histórias totalmente se perdendo, assim. Então, isso é o que é o principal me move, né? O outro ponto é a questão também da transformação, é o conteúdo cristão, né? Então, eu sou cristão desde meus 7 anos de idade, então não tem como não inserir tanto nessas histórias como em tudo que eu faço essa questão da transformação cristã. Então, a minha família foi transformada pelo cristianismo, né? Meus pais estavam completamente brigados antes de conhecerem a igreja e a Bíblia e Jesus Cristo. Então, eu sei o poder de transformação que isso faz, que isso acontece, que isso realiza na vida de uma pessoa. Então, eu quero sempre no meu filme trazer essa mensagem de esperança, de transformação, né? Para que realmente gere impacto, não somente no sentido de, pô, legal, gostei da sua história, poxa, me tocou, mas não, que de alguma forma a pessoa possa ter um antes e depois de um conteúdo que ele assistiu, meu. Então, é o que me move, assim, transformar pessoas da mesma forma que eu fui transformado, não somente pela cultura, pela arte, pelo cinema, mas também por um conteúdo que foi colocado dentro de um filme e dentro de uma arte, né? Isso que é o valor, né? É a responsabilidade social e a empatia de você querer pro outro aquilo que você querem que façam para você. Se Jesus Cristo te transformou, você quer que os outros também sejam transformados por Jesus. E através do que você gosta de fazer, que é o cinema. Então, tu juntou as duas coisas, tá no melhor dos dois mundos, né? Que legal, Graças né? a Deus. Que legal. Não é fácil, né? Não é fácil tramitar entre esses dois mundos, né? Do audiovisual e o meio cristão. Mas é algo que tem sido um desafio, muito bacana, assim, a experiência de troca de todas as pessoas, né? O pessoal que foi gravar lá com o Lucas, né, que foi gravar comigo, não é cristão, né? Outras pessoas que também foram não eram cristãos, mas assim, é legal ver eles serem impactados por essas histórias também. Então, é um impacto para todo mundo, para a equipe, para quem assiste. É um processo que me move bastante, porque eu vejo que é isso, né? É real, é verdadeiro e é muito bom você contar a história de pessoas ou de situações que são verdadeiras, né? É legal, eu gosto de fazer ficção com criação também, mas o meu coração tá sempre para histórias um pouco mais reais, coisas que são verdadeiras, coisas que eu falo, isso aconteceu de verdade. Tem muita coisa que vai para a lua, volta, mas isso não aconteceu e nem sabe se vai acontecer. Mas tem coisas que são extraordinárias que aconteceram. É verdade. Do nosso lado, são reais. Então, eu tenho uma paixão por essas histórias reais que mostram, né, o poder que a gente tem quando a gente se dedica a uma coisa, a uma missão, né? A algo mais além de nós mesmos. Total. E sabe que eu me lembrei de comentar também? Você diz, assim, que tem a sua produtora, mas tem as funções dentro de uma produtora e tem você como produtor, né? O Jeff também é editor, trabalhou muito tempo como editor também. Conta quais são essas funções que você desempenhou ou desempenha, né? Aí vai uma dica para a questão de quem quer entrar no audiovisual, né? Eu comecei como montador, né? Editor. E é isso. São duas coisas que foram fundamentais para o meu início. Uma
escolher uma área específica, escolher um lugar para começar. Então, essa coisa de ficar tramitando em vários lugares não funciona no audiovisual. A gente precisa realmente escolher uma, nem que seja mais pra frente a gente vá optar por um outro caminho, mas é um degrau. Um degrau tem que começar por um primeiro lugar, primeiro degrau tem que começar por algum lugar. Então, isso foi... Eu fiquei muito tempo no Queiro, caminhando por vários lugares. Eu não fui para muito longe, em questão até de recurso financeiro, de recebimento de recursos. A hora que eu escolhi um degrau para ir, fez toda a diferença. Então, eu comecei a me desenvolver, aí fui fazer finalização, aí fui fazer várias outras coisas que foram me ajudando no processo de crescimento profissional. Então, eu comecei como montador e é isso. E, assim, e para isso, foi um processo também de se jogar. Porque, assim, eu tava lá no processo de... Quando eu decidi fazer edição, junto na sociedade da Queiro Filmes, que tava lá comigo, tinha o Eduardo Bezerra, que é o editor top. Ele já entrou no Queiro já sabendo editar. E aí, ele, no Queiro, se desenvolveu mais ainda. Então, foi uma barra para mim ter conseguido essa primeira oportunidade. Mas eu tive que bater no peito. Falar, não, eu vou fazer esse projeto, eu quero fazer. Então, foi uma coisa de eu me jogar para poder as pessoas acreditarem em mim. Então, foi o primeiro, eu tive que eu mesmo acreditar em mim, para depois de ver o resultado do que eu fiz, as pessoas também acreditarem em mim. Então, no audiovisual é muito desse sentido, assim, você tem alguma ideia, tem algum sonho, tem alguma linha que você quer atuar, você precisa, em primeiro lugar, acreditar em você e dar o primeiro passo, porque naturalmente as coisas vão acontecer. Se você ficar esperando muito convite dos outros, tem uma tendência de não acontecer. Sim. Foi uma experiência que eu tive no meu início de carreira. Aí, depois, o segundo ponto dentro do audiovisual foi essa questão de empreender, né? Foi o outro desafio, né? Que eu comecei a editar e depois eu virei sócio da Queiro Filmes, né? E foi uma área que foi um desafio, mas a gente teve o apoio da incubadora, que fez várias ações. Eu fiz muitos cursos de todas as áreas possíveis da área de gestão para poder me aprimorar nesse aspecto. Mas foi algo também que eu me apaixonei, né? Porque, assim, essa questão da autonomia e da responsabilidade que você tem como empresário, você, assim, deu errado, é culpa sua. Deu certo, culpa sua. Então, você sabe que depende de você para as coisas avançarem, para dar certo, para um projeto ser aprovado ou não. Óbvio que tem muitas circunstâncias ao redor, mas cabe muito ao seu trabalho. Então, quanto mais você se dedicar, mais chance da coisa acontecer. Então, assim, eu gosto de viver dessa forma, assim, de ter uma meta, correr atrás daquilo, ver aquilo acontecer. Então, é outro ponto dentro dessa área, né? Agora eu também dirijo. Então, assim, agora eu tô começando a ter que voltar para a escala inicial. Tem que escolher um lugar para ficar. Tem que escolher um lugar para ficar. E a gente vê que é um passo de cada vez, né? A gente tá cada vez numa sociedade que quer as coisas para ontem, quer tudo logo. E, não, eu quero fazer logo meu primeiro longa, eu quero fazer meu primeiro filme, eu quero ter minha produtora. E a gente vê nessa conversa nossa o percurso que ele levou. Quanto tempo demorou até você fazer o seu primeiro longa, produzir o seu primeiro longa? Desde quando você começou no audiovisual? Foi menos do que 2006, foram 2 anos para primeiro dirigir e roteirizar o primeiro longa. Primeiro curta-metragem, né? Primeiro curta-metragem, 2 anos. O longa foi 2019, então foram mais de 15 anos no mercado para efetivamente produzir um primeiro longa-metragem. Para você abrir sua produtora com tanto sucesso, com filmes, com tantas aprovações, quanto tempo demorou mais? Mais 5 anos depois do primeiro longa? Do quê? Do primeiro que você produziu, o Sócrates. Do Sócrates, né? Que foi no meu 10º ano dentro da Queiro Filmes. Então, tinha mais 12 anos dentro do audiovisual nesse processo. Nada acontece do nada. O outro longa para meio, depois mais um tempo, mais 5 anos depois. Então, é um processo demorado mesmo. O cinema, ele também nos ensina isso, né? As etapas, os processos. Não tem como fugir. Não tem como você já querer, já fazer o filme já exibindo e já... É um processo, roteiro, ideia, organização, projeto, recursos. São várias etapas que você tem que ir com calma, passando por cada uma delas. E vencendo cada uma delas. Exatamente. Às vezes não dá certo, temos que dar um passo para trás, para dar 2 para frente, aprimorar. Nem sempre a gente é aprovado naquele ano, no edital. E não é porque o projeto é ruim. É porque são muitas coisas subjetivas que envolvem uma seleção. O do Dança de Rua, eu escrevi ele para ser aprovado em 2022. Foi 2022? 2023, no PROAC. Não foi aprovado. Aí eu consegui aprovar ele em 2024, um ano atrás, um ano para frente, um ano para trás, na Paulo Gustavo, e foi a melhor coisa. Porque o Dança de Rua, ele recebeu um convite em 2024
para ser homenageado no Festival de Joinville, e foi o festival onde ele iniciou. Nossa. Então, se eu tivesse aprovado o ano 2023. anterior, no ano que o ápice do que estava acontecendo com o grupo, eu tinha que prestar conta. Não ia conseguir registrar isso. Então, assim, existem coisas que a gente tem que realmente prazer. E também melhorei o projeto. Certo, também melhorei o projeto. Quando não foi aprovado, eu falei, por que não foi aprovado? Ajusta, melhora. Então, busca outro edital que às vezes tem mais a ver com o perfil do que eu tô escrevendo. Então, é realmente, assim, essa mente aberta para testar, experimentar, que é o que o artista tem que ter, né? Mas também no processo de gestão. No processo de gestão é a mesma coisa. Tem que ter essa mente aberta. Se você vier muito trancadinho, tem que ser desse jeito, né? Muito travado, as coisas tendem a te frustrar bastante, né? Nessa área, e você desistir, né? E a gente tem que confiar. Tem uma máxima assim com a Cibele: o que não é bênção é livramento. Se a gente pensa que alguma coisa, putz, não acredito que deu errado, caramba, eu me dediquei tanto. Aconteceu, a gente né? só vai saber daqui a 1 ano, 2, a gente fala assim, caramba, Cibele, se aquilo acontecesse lá 4 anos atrás, olha, eu não estaria aqui hoje, olha o que aconteceu. Foi muito melhor ter sido reprovado naquela época para ter esse êxito hoje, né? E aí, quem é da fé tem outra visão também, né, Jeff? A gente começou esse projeto do Louco dos Mendigos em 2020. Então, em teoria, dava para, de repente, em 2022, dele estar pronto e já começar a ter um primeiro corte. Mas ele, por conta da pandemia, ele atrasou e ele ficou pronto exatamente quando a Missão Vida fez 40 anos. Quando ele fez 40 anos, ficou pronto. Aí chegou o digital de distribuição quando ele faleceu. Então, assim, as coisas, assim, casam, né? Quando a gente tá nesse propósito de tentar fazer algo que não seja só pra gente mesmo, né? Mas também pra glorificar o nome de Deus e ser luz na vida das pessoas. Então, é isso. Então, esse coração que tem que ter, pra você não se frustrar, pra não se entristecer, pra desistir, chutar o balde, né? E buscar vou ser funcionário público, eu vou buscar ser outra coisa, porque às vezes dá essa vontade, mas... Sim. Uma segurança maior. Né? Às vezes as vozes intrusivas tentam falar coisa, a gente esquece. Sai dessa vida. Porque não é fácil, quando você vai começar a trabalhar mesmo, assim, né? Tá profissão. Não sei. Tô pensando ainda. Quando eu descobrir o dia, eu te falo. E engraçado também é que não entende. Às vezes, quando a gente tá assim, tô trabalhando, mas você tá trabalhando, mas você não faz seu horário, tá? Mas então, meu horário eu tenho que trabalhar todo dia, não é festa, né? Não quer dizer que eu sou autônoma ou freelancer e tal, que eu posso ficar na praia todo dia, eu tenho que correr atrás, né? Esse roteiro do passo que eu tô fazendo, né? Eu faço ele de madrugada, porque como tem o dia a dia da produtora, é muito difícil eu conseguir parar no horário comercial para poder escrever qualquer coisa. Então é madruga, então quantas madrugadas... E tu ainda tem família, né? Casado, tem criancinha tem que esperar todo mundo dormir. O Ravizão. O silêncio da madruga. Tem a Ellen, minha esposa, e o Ravi, que tem que dar atenção para eles, né? Então tem que esperar eles dormir, a hora que eles se acalmarem, todo mundo for descansar, aí que eu começo o processo de criação na prática, né? Então, é isso, né? A gente trabalha bastante. Quem vê close não vê corre. Exato. Isso aí. 2 turnos. É verdade. E eu queria comentar também, eu acredito que quem tá ouvindo já vê que isso é uma lição. A gente tem que correr atrás e as coisas não são rápidas, não são fáceis, mas a gente tem que ter essa constância. Tu falou também que foi buscar especializações e tudo, então queria que você comentasse. Eu lembro até na época, quando você estava vendo questão de finalização, foi um curso com alguém lá de São Paulo e tal. Comenta essas coisas. Tu também foi atrás de gestão, porque você se tornou empresário, tem a sua produtora, então conta, assim, essas tuas formações. Não sei se chegou a ser acadêmico, alguma coisa também, ou cursos livres. Aí é isso, né? Eu não fui nunca... O Padilha, acho que eu vi um vídeo que ele falando que era a mesma coisa, né? Ele nunca se formou em cinema, apesar de fazer muita diferença, principalmente quando você fala de direção, essa questão conceitual que o cinema, que a faculdade traz, você sente muita falta, né? Mas, assim, eu sempre fui para a área técnica. Então, eu fiz muitos cursos técnicos, muitos mesmo. Curso de colorização, curso de motion, né? Que na época a gente usava o Apple para poder fazer animações. Então, curso de motion, curso de direção de fotografia, curso de direção... curso de roteiro. Nossa, foram muitos cursos técnicos que eu fui fazer para poder me desenvolver. Então, eu me desenvolvi muito no audiovisual por meio de cursos técnicos. Não foi um, foram vários. Então, inclusive na incubadora que a gente estava lá, a gente teve esse processo em que ela tinha uma parceria com o Sebrae que eles bancavam alguns cursos. Quando a gente provava
apresentava um relatório dizendo que tinha a ver com com a tua inovação, com o teu negócio, eles bancaram o curso de R$2.400, R$3.000, legal, a incubadora é pagou, eu importante, aproveitei o máximo. Quando eu fiquei lá, eu fiz um monte de curso usando esse processo da incubadora de Santos. Então, Olha, assim... que bom tu falar, Jeff. Se alguém não sabia, E o Sebrae é bom um super buscar. parceiro, né? Tem diversos cursos de graça. Às vezes eu recebo ligação do Sebrae, eu não sei que é do Sebrae, eu falo assim, oi, do Sebrae, eu posso te mandar um material por e-mail? Eu falo assim, claro, pode. Ah, tudo bem, só para saber se pode. Tá lá um material de gestão, é gratuito, tá bom? Eu falo assim, tá bom, e eu recebo no meu e-mail, é de graça, é muito legal o essas oportunidades Sebrae que a gente tem, foi, né? assim, na minha formação também técnica, porque eles bancaram vários cursos meus, e na parte de gestão foi, assim, muito. Eu fiz curso de comercial em São Paulo, no Sebrae, tava lá no Sebrae de Santana, fazendo curso da área comercial, eu fui lá fazer o curso de workshop de um dia. Olha, Então, que assim, eu legal. busquei muito desses pequenos cursos livres, pontuais, para poder me ajudar no processo de formação. Então, e também foi foi no Sebrae que eu fiz um curso que foi um curso que mudou a minha cabeça relacionado ao audiovisual, que foi um curso de inovação dentro do mercado audiovisual, alguma coisa assim. Foi um curso piloto, eu nem sei se repetiu isso em nenhum outro lugar, mas foi um curso de 2 dias que aconteceu lá no Rei Pelé, né? No espaço que tem do Museu Pelé. E eles falaram sobre o quanto o mercado visual é amplo e sai um pouco daquela coisa da direção de fotografia, quanto, né, trabalhar com alimentação, você está dentro do cinema, trabalhar com roupa, com moda, você consegue... Como você trabalhando em diversas outras áreas, você também consegue estar dentro do cinema. Isso abriu minha mente. E eles falaram também no processo dessa questão de... Antes também na minha cabeça tinha muito essa questão da concorrência entre produtoras. E eles falaram muito forte de como mudou o mercado hoje e como uma produtora complementa a outra. Não tem mais essa coisa de você concorrência. Não, poxa, uma coisa que eu sou muito bom, você não é, e o que você é, eu não sou. Então é mais a gente se unir para poder fazer um negócio juntos do que ficar um querendo fazer cada um do seu jeito solitário. Né? Que é uma coisa que a gente vê hoje, né? As coproduções crescem muito, vê nos filmes americanos muitas produtoras, né? Que fazem parte do mesmo filme, porque essa junção de mentes e de negócios, de empresas, em prol de um único propósito. Então, foi esse curso do Sebrae que abriu minha mente, assim, e me mostrou, assim, cara, mas tem muita coisa dentro do audiovisual que a gente pode explorar, coisas que não são diretamente ligadas à produção, mas que fazem parte do processo, que são essenciais. Então, às vezes, eu gosto mais de cozinhar do que de fazer cinema. Então, poxa, eu posso tentar juntar meu prazer com o cinema e fazer a coisa acontecer e estar dentro do mercado de qualquer jeito. Então, foi muito legal, assim. Então, o Sebrae foi parte de gestão, foi fundamental, assim, na minha vida. Me aprendi muito com ele. Que bacana, Legal, né? Jeff. Que Demais. troca legal. Muito legal o papo, né? Muito legal a conversa. Tem mais alguma coisa assim que tu lembra de compartilhar pra gente? Algo da tua trajetória? Eu lembro... tua família sempre te apoiou, isso é importante também. Às vezes é um jovenzinho que tá ouvindo a gente e vê toda essa luta, né? Porque ser artista é difícil. E ainda mais os pais, né? Teve até um amigo nosso falando também, poxa, o meu pai é médico, a minha mãe é professora, e aí eu não ia seguir nenhuma das duas coisas deles, né? Então é meio fora da curva isso, quando você escolhe fazer uma coisa que não é da família, né? Na tua família, acho que tu é meio que o único artista, assim, né? O único artista, o único corintiano. Literalmente o único corintiano, a família inteira, por lado de pai e mãe, todo mundo santista, e eu decidi ser o contra. Então eu já carrego esse contra já há muito tempo. Nessa área artística, sou o único que puxou para essa área artística, porém os meus pais também fizeram teatro na igreja. E eu conheci o teatro assistindo eles ensaiarem dentro da igreja. Então, eu via meus pais ensaiando as peças lá, muito novo dentro da igreja, e foi algo que me despertou também para isso. Peças simples, como eu falei, né? Tudo peças pequenas, eles trabalham por voluntário, poxa, tá faltando alguém, precisa de alguém. Tá disponível, vamos lá fazer. Então, eles eram mais disponíveis do que efetivamente amantes da arte e da interpretação. Mas foi vendo eles atuando que me despertou essa questão. Então, é isso. Então, eles não encrencaram, então, quando não, meu pai um pouco. Meu pai um pouco, porque meu pai é cozipano. Meu pai é usimina, é outra coisa. Então, é uma linha diferente da que eu escolhi. Então, ele teve um pouco de dificuldade de entender, até porque o cinema demora, né? Tava com 19, 20 anos, tava com o processo ainda amadurecendo financeiramente, de negócio, todos os aspectos. Então, ele teve um pouco de dificuldade, mas a minha mãe, graças a Deus, foi sempre que me apoiou. Apoiou do início ao fim de todos os processos, bancou
a minha vida aí em várias coisas e me segurou meu pai lá nos momentos que meu pai falou: tira ele daí, vai mandar ele pra cozinha, manda ele fazer um curso de soldagem, vai fazer um curso de pedreiro, qualquer outra coisa que saia dessa área aí de cinema, de doido, de artista. Então, foi a que segurou as pontas aí nesse sentido. E a Ellen também, minha esposa, foi também uma pessoa que acreditou, né? Tanto que ela casou comigo, eu tava na área. Então, mesmo, tem isso também. O Thales, a gente é da mesma área. A Ellen não é, né? Ela é funcionária pública, outra pegada. Outra coisa. É outra linha, família também, tudo mais tradicional. Então, ela acreditou também. Quando a gente se encontrou também, não era... Já bombava, não tinha produzido nenhum longa-metragem. Então, ela simplesmente acreditou em mim, acreditou na minha arte, acreditou no propósito que eu tinha com o trabalho que eu estava fazendo, né? E ela casou comigo nessa hora. E graças a Deus deu tudo certo, né? Nosso casamento foi pago boa parte pelas questões do meu trabalho dentro da área do audiovisual, e a gente conseguiu avançar com muitas coisas também. E Deus proveu outras coisas, né? Que quando a gente busca fazer da forma correta, ganhei casa, ganhei imóveis planejados, ganhei um monte de outras coisas também que Deus abençoou na minha vida. Então é isso. Então, graças a Deus, a Ellen, mesmo de vez em quando, dá uma... Não, que é isso, né? Porque tá de noite aí na madrugada, trabalhando, tá fazendo coisa errada, tá falando com alguém, não, tô fazendo roteiro aqui, pô. Às vezes ela fica aquela coisa, chega lá de vez em quando na sala, assim, o que tá fazendo? Pô, fazendo roteiro, tô trabalhando. Então, mas ela entende, me apoia, me incentiva, foi comigo na exibição lá dos 40 anos lá na Missão Vida, quando a gente exibiu a primeira vez. Então, assim, tem sido uma parceira minha nesse processo, cuidando da retaguarda, quando muitas vezes eu tô nessa loucura aí de testar coisas novas, né? E experimentar o cinema, né? É isso, né? Acreditando. Então, tem sido bacana nesse aspecto. Tem oposição, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão próximas estão também... Tem muita gente que tá apoiando e estando junto nessa correria aí do audiovisual. Que legal. Show, Jeff. Fechou com chave de ouro agora. É verdade. Nossa, que Obrigada. legal. Obrigado, Jeff. Foi um prazerzaço ter você aqui nessa primeira temporada do Atado Cast. E eu tô muito feliz de ter você aqui, Jeff, porque é muito difícil fazer o que a gente faz, e ainda mais propagar a mensagem cristã através dos filmes. A gente sabe o preconceito que é, a dificuldade que é, e você tá ali na resistência e mostrando, tirando os paradigmas, os preconceitos que tem da igreja de seguir a Jesus. Muito o que tem uma frase que eu falo com a Cibele: por conta de pessoas ruins, de poucas pessoas ruins, acaba manchando a imagem de pessoas boas que têm uma visão de um todo, que querem o bem para as outras pessoas. Exato. E você é uma dessas pessoas que querem o bem, Jeff. Que vive a fé de verdade, né? Vive a fé e na fé. Vive a fé e na fé. É isso aí, é um prazer, Jeff. Obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar a tua história, a tua arte com a gente. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado mesmo. Eu que agradeço vocês pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Fico muito feliz aí por esse novo projeto de vocês e poder fazer parte, né? Chamei a Cibele, agora a Cibele tá me chamando, então agora eu tô ficando bobo e feliz aqui por fazer parte também da história de vocês e poder contribuir de alguma forma. Vamos juntos. Tamo nessa. Obrigada. Uhul.